Eu faço uma pergunta para você: o que necessita acontecer para você poder dizer assim, agora sim minha vida mudou? O quê? O que precisa acontecer para você poder dizer assim, agora eu sou feliz, agora a minha vida é a própria bênção? O que precisa acontecer? Nós temos falado sobre Gideão, e hoje eu quero começar falando desse versículo, o versículo 16, Juízes 6, versículo 16, que diz assim: Deus, o próprio Deus, observe isso, é o próprio Deus falando com Gideão. Então Deus diz assim: e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Por que Deus fala, eu hei de ser contigo? Porque Deus ainda não estava dentro de Gideão. Olha só, Deus diz assim, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Tudo na palavra de Deus há uma condição, tudo com Deus tem uma condição, tudo com Deus exige-se uma condição, tudo com Deus. Está escrito, buscar-me-eis, uma vez que a pessoa busca, está escrito, e me achareis. Então, para encontrar Deus tem que buscar, ainda está escrito, de todo o vosso coração. Batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, você não bate, a porta não abre. Pedi e dar-se-vos-á. Você não pede, não recebe. Quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, para ser salvo tem que crer e tem que se batizar. Então, absolutamente tudo na palavra de Deus, absolutamente tudo na palavra de Deus exige-se que a pessoa faça parte dela. Quando o texto sagrado mostra Deus falando com Gideão, eu hei de ser contigo, então o texto sagrado está mostrando o seguinte: Deus ainda não é com Gideão, ele ainda não está dentro de Gideão, Gideão ainda não foi revestido pelo Espírito Santo, Gideão ainda não tem dentro de si o Espírito Santo, Gideão ainda não tem dentro de si o próprio Deus. Por isso é Deus falando com Gideão. Ele diz, eu hei de ser contigo. Por que Deus usou essa expressão, eu hei de ser contigo? Por quê? Porque para que Deus fosse com Gideão, ele tinha que fazer aquilo que ele iria impor a Gideão. Gideão não era obrigado a fazer, mas para que Deus fosse com Gideão, ele tinha que obedecer à palavra, ele tinha que crer na palavra, a palavra é Deus, e ele tinha que obedecer à palavra, que é Deus. Se ele não cresce, naturalmente ele não obedeceria, e se ele não cresce, não obedeceria, então Deus nunca poderia, ou não teria como Deus estar em Gideão, e Deus não estando em Gideão, ele não conseguiria vencer os inimigos, porque os inimigos eram 135 mil soldados, durante 7 anos em Israel, os inimigos vinham contra Israel, destruíam as plantações, roubavam as plantações, roubavam os bois, as ovelhas, roubavam os jumentos, matavam as pessoas, levavam as pessoas de escravas. E durante os 7 anos que os inimigos vinham contra Israel, com certeza Deus, ele sempre quis mudar aquela situação, mas toda vez que Deus procurava alguém que ele pudesse usar,
toda vez que ele procurava alguém que ele pudesse despertar para que ele pudesse entrar nessa pessoa e usar essa pessoa, então Deus encontrava as pessoas escondidas nas cavernas, nas covas. As cavernas que o povo de Israel se escondia na época, a cova que o povo de Israel se escondia na época, hoje é a dúvida. Então, como que Deus irá usar alguém que está na caverna da dúvida? Como que Deus irá usar alguém que está na caverna do medo? Como que Deus irá usar alguém que está na caverna da religiosidade? O que é a religiosidade? A religiosidade é quando a pessoa frequenta cultos, frequenta reuniões, a pessoa ora ou reza, a pessoa lê a Bíblia, cita versículos bíblicos. A caverna da religiosidade é a pessoa que demonstra ser crente, ou demonstra ser cristã, demonstra ter uma religião, demonstra ser de Deus, mas ela é religiosa, porque não há vida, não há fogo, não há o poder de Deus, não há vida, não há fogo, não há o poder de Deus. E por que não há vida, não há fogo, não há o poder de Deus? Porque a pessoa, ela é religiosa, ela transmite ser crente, transmite ser evangélica, transmite ser cristã, ou transmite ser religiosa, mas aquilo ali não é algo que vem de dentro, não é sincero, não há na íntegra a obediência à palavra, não há na íntegra a obediência à voz de Deus. Então é a caverna da religiosidade. Existem inúmeras pessoas que estão dentro dessa caverna, pessoas que estão começando agora no caminho cristão, pessoas que já estão há muito tempo no caminho cristão, pessoas que muitas das vezes se perguntam por que a minha vida não muda, pessoas que muitas vezes se perguntam por que a minha vida é um inferno, pessoas que se perguntam por que nada acontece. Por quê? Porque são pessoas que elas têm uma religiosidade, mas elas não estão no altar, elas não estão na palavra, elas não estão dentro da palavra de Deus. Então são religiosas, é a caverna da religiosidade. Tem pessoas que estão dentro da caverna da maldade, da malícia, tem maus olhos com as coisas de Deus, tem maus olhos com as primícias, maus olhos com o sacrifício, maus olhos com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, com a igreja, com a casa de Deus. Quer dizer, a pessoa está dentro da caverna da malícia, dos maus olhos. Tem a caverna do materialismo, a pessoa materialista, da avareza, a pessoa é avarenta. Tem a caverna que é uma das coisas que mais atinge as pessoas, onde tem um maior grupo de pessoas, que é a caverna da infidelidade, a caverna da infidelidade, a caverna da incredulidade, porque a pessoa não crê que Deus pode mudar a vida dela, é a caverna da incredulidade. E se você está dentro da caverna, com o povo de Israel foram 7 anos que Deus procurou alguém para usar. E talvez Deus está procurando mudar a tua vida, você que está aí me acompanhando, você que é católico, você que é espírita, você que é de uma religião afro, você que está no presídio, no hospital, em casa, no trabalho ou aqui no culto presencial, talvez Deus, Ele está procurando uma maneira de mudar a sua vida também há 7 anos, ou há 10 anos, ou há 15 anos, ou há 20 anos, que você sofre, que você chora, e que Deus tem procurado uma maneira de mudar a tua história, Deus tem procurado uma maneira de mudar a tua vida, mas Ele não tem conseguido encontrar, porque você está na caverna. Então você tem que ter consciência que você está na caverna, para que você então
tome uma decisão de fazer o que Gideão fez, de sair da caverna, de se colocar do lado de fora da caverna, de sair dessa caverna, para que o Espírito de Deus consiga falar com você. Porque você na caverna, repito, da dúvida, do medo, da insegurança, da infidelidade, da incredulidade, da maldade, da malícia, como é que Deus vai falar com você? Não tem como.